A Finlândia está de olho em Putin e agora está se preparando para uma guerra em grande escala contra a Rússia. A Finlândia fez algo chocante para se preparar para essa luta, pois agora está enviando a mensagem para Putin de que estará pronta se o líder da Rússia quiser guerra. Tudo começa com uma cerca. Nos últimos anos, a Finlândia tem trabalhado arduamente na construção de uma cerca de 124 milhas ao longo da fronteira oriental que compartilha com a Rússia. Essa fronteira tem sido um possível barril de pólvora por vários anos, levando a Finlândia a fechá-la completamente. 2024. Por enquanto, 21 de maio trouxe a notícia de que a Finlândia deu um grande passo para colocar sua cerca em funcionamento. A Guarda de Fronteira finlandesa anunciou que concluiu os primeiros 35 quilômetros de construção, com o trabalho a continuar no restante da cerca ao longo do tempo. 2025. Esta não é uma cerca qualquer. De acordo com o Euractiv, cada segmento da gigantesca cerca da Finlândia consiste em grades de metal sólido de 3,5 metros de altura, que são cobertas por um rolo de arame farpado de 1 metro de altura. Adicionando a essas defesas estão câmeras usadas para detectar movimento ao longo da fronteira, sensores que servem ao mesmo propósito e tanto luzes quanto alto-falantes. A Finlândia pode usar para demonstrar a qualquer um que tente atravessar que a vê e está preparada para reagir. Você pode estar ouvindo isso e pensando que essa cerca pode não ser suficiente para deter a Rússia. No caso de uma guerra em grande escala, você provavelmente estaria certo. No entanto, esse não é o propósito da cerca, mas sim manter os russos fora, pelo menos por enquanto. A cerca está sendo construída como parte dos esforços da Finlândia para proteger suas fronteiras contra uma onda de migrantes. Acredita-se que a Rússia tem enviado para lá desde pelo menos 2023. Isso é de acordo com o comandante adjunto do Distrito da Guarda de Fronteira do Sudeste da Finlândia, Antti Virta, que disse em maio que o principal objetivo da cerca é controlar uma grande massa de pessoas. Se eles estão tentando entrar da Rússia para a Finlândia, essas pessoas são migrantes hoje. Talvez amanhã a cerca ajudará a Finlândia a parar a infantaria russa em suas trilhas se tentarem cruzar a fronteira, reforça Samuel Siljanen, chefe das operações de segurança da Finlândia, os comentários de Virter. A barreira de fronteira é absolutamente necessária para manter a segurança da fronteira, ele afirma. Do ponto de vista da guarda de fronteira, isso melhora nossa capacidade de realizar a vigilância da fronteira, de agir se houver algum tipo de perturbação na fronteira ou um incidente de fronteira. Em outras palavras, a Finlândia vê o que a Rússia está tentando fazer em sua fronteira. Agora está pronta para responder. A Finlândia acredita que terminará a construção da cerca completa até o final de 2026. O que ela espera que dê tempo suficiente para estar pronta para a Rússia, se ela tentar fazer algo após a guerra na Ucrânia. Mas agora, nós sabemos o que você está pensando. A enorme cerca é muito impressionante. Mas será que isso realmente é suficiente para nos mostrar que a Finlândia está se preparando para uma guerra com a Rússia? Quem disse que a cerca era a única coisa que a Finlândia estava fazendo para se preparar para essa luta? Desde que Putin invadiu a Ucrânia, a atitude em relação ao líder da Rússia se tornou cada vez mais hostil, a ponto de até mesmo a pessoa finlandesa média estar se preparando para a guerra. Vimos isso já no 1º de março de 2022, cerca de uma semana após as forças de Putin terem entrado na Ucrânia pela primeira vez. Nessa data, a UPGAILE publicou um relatório, observando que houve um grande aumento no número de pessoas se registrando para os cursos de preparação para emergências e sessões de treinamento militar da Associação de Treinamento de Defesa Nacional da Finlândia, ou Associação de Treinamento de Defesa Nacional da Finlândia. Normalmente, cerca de 150 pessoas teriam se inscrito em um desses cursos até março, diz a IGAILE. Mas no início de março de 2022, esse número mais que quadruplicou para cerca de 700. Com a taxa de inscrições à beira de acelerar a partir daí. Esses cursos são oferecidos principalmente para mulheres, e uma explicação para o maior número de participantes foi oferecida por Cissi Moberg. Empreendedora, ela diz que se encontrou pesquisando na internet em busca de tais cursos, poucas horas depois de surgirem notícias da invasão em grande escala de Putin. Eu me senti muito triste pelos ucranianos, e então comecei a me preocupar com a Finlândia e a pensar, o que eu poderia fazer sobre isso? Moberg contou à Reuters em junho 2022. Levou apenas algumas semanas para Moberg se inscrever em um curso projetado para ensiná-la a usar uma arma e se mover efetivamente em um campo de batalha. MOBA foi apenas um dos muitos que se inscreveram para tais cursos. A gerente de comunicações e organização da NASTA da Finlândia, Suvi Aksela, diz: logo após o início da guerra, nossos telefones começaram a tocar e os e-mails começaram a chegar.
E claro, a demanda por treinamento aumentou, avançando para outubro de 2024. E esse desejo finlandês emergente de se preparar para uma luta ainda está em pleno andamento. A Associação de Treinamento de Defesa Nacional da Finlândia agora realiza cerca de 3 mil cursos voluntários anualmente, projetados para mostrar às pessoas como atirar e conduzir outras ações militares. Então, eles estão prontos para o que vier, seja eles parte do exército da Finlândia ou não. Os cursos, que vêm com uma pequena taxa de inscrição, geralmente na faixa de $17, esgotam em horas, de acordo com a Monocle. Atualmente, esses cursos estão ajudando a treinar 70 mil participantes anualmente, novamente, a maioria deles mulheres, já que os homens finlandeses passam pelo treinamento militar, já com um orçamento de apenas 9 milhões e 100 mil. Isso pode não parecer um grande problema para muitos. No entanto, mostra que a maré da opinião pública na Finlândia é notavelmente anti-Rússia hoje, e tem sido desde que Putin invadiu a Ucrânia. Até mesmo o cidadão finlandês médio quer estar pronto para lutar pela simples razão de que acreditam que uma guerra está a caminho. Isso é um sinal sutil para Putin. Se ele tem planos para a Finlândia, vai ter que lutar muito para conseguir. Muito menos sutis são as outras coisas que a Finlândia está fazendo para se preparar para uma guerra total com a Rússia. A cerca de fronteira e tantos de seus cidadãos treinando para uma luta. A Finlândia também rompeu com décadas de neutralidade para fazer algo que Putin nunca acreditou que faria: entrar na OTAN. Na verdade, a Finlândia entrou na OTAN há muito tempo, aumentando o número de membros do grupo para 31 estados em abril. 2023, no entanto, é o que essa decisão representa e o que a Finlândia fez desde que se tornou membro da OTAN, que mostra que está se preparando para uma guerra com a Rússia. Em termos do que a escolha representa, ela encerra décadas de neutralidade militar finlandesa, que começou com o fim da Segunda Guerra Mundial, e viu o país tentar manter relações diplomáticas com a Rússia tão fortes quanto as que mantinha com o resto da Europa. Isso é representativo do fato de que muitos na Finlândia, desde a liderança do país até seu povo, estão agora ponderando a simples questão de se o que está acontecendo com a Ucrânia poderia acontecer com eles. A adesão à OTAN também proporcionou garantias de segurança à Finlândia que ela não havia desfrutado anteriormente. O principal deles é o artigo 5 da Carta da OTAN, que afirma que qualquer ataque a qualquer nação membro é considerado um ataque a todos eles. Sob o artigo 5, os membros da OTAN são essencialmente obrigados a prestar auxílio a qualquer membro que sofra um ataque em seu próprio território. Vimos o artigo 5 em ação após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. E é algo do qual a Finlândia se beneficiaria se a Rússia algum dia invadisse. Um ataque à Finlândia é um ataque à OTAN. Isso por si só poderia ser suficiente para desencorajar Putin de seguir adiante com suas ambições expansionistas. Também é interessante o que ingressar na OTAN significa em termos da forma específica de neutralidade que a Finlândia seguia anteriormente. Essa neutralidade veio como resultado de um acordo de amizade de 1948 que assinou com a União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Na época, o acordo foi visto como uma maneira pragmática de garantir o futuro da Finlândia, como discutiremos mais tarde. No entanto, isso também significa que a neutralidade finlandesa sempre esteve ligada à Rússia. O acordo de amizade estabeleceu que cada lado concordava em não mostrar hostilidade em relação ao outro. Então, você poderia ver a decisão da Finlândia de se juntar à OTAN como uma rejeição final deste acordo, depois que a Finlândia inicialmente escolheu terminar o acordo quando a União Soviética se dissolveu. Depois, há o que a Finlândia fez durante o primeiro ano como membro da OTAN, que também nos mostra o quão a sério está levando seu emergente problema russo. De acordo com o Wilson Center, a Finlândia teve um primeiro ano emblemático em que respondeu repetidamente a embarcações da frota sombra de propriedade chinesa e russa, agindo de maneira suspeita em suas próprias águas e no Báltico. O país também elegeu um novo primeiro-ministro logo após se juntar à OTAN e se comprometeu com 2,85 bilhões em 22 pacotes de ajuda à Ucrânia até abril de 2024. Essa cifra agora está mais próxima de 3,1 bilhões de dólares, demonstrando que a Finlândia está disposta a usar sua filiação à OTAN para demonstrar seu apoio ao inimigo de Putin. A Finlândia, juntamente com a Suécia e a Noruega, também já sediou um dos exercícios militares Steadfast Defender da OTAN, que viu 20 mil tropas da OTAN descerem nos 3 países, no que foi apelidado de maior exercício militar da OTAN em décadas. A Finlândia também está participando da missão de policiamento aéreo do Báltico da OTAN. E sua força aérea liderou o exercício Arctic Challenge 2023, que envolveu 150 aeronaves.
Tudo isso aponta para um país que não está satisfeito em ser um passageiro da OTAN. É um participante, um que está ansioso para liderar a carga, para garantir que a OTAN esteja o mais preparada possível para a atual e futura agressão russa. Falando em se preparar para a Rússia, há uma última coisa que a Finlândia está fazendo que choca Putin e seus comparsas. Está investindo pesado na defesa. Quando o país ingressou na OTAN, começou atingindo os 2% do produto interno bruto ou produto interno bruto, que a OTAN recomenda para todos os seus membros. Isso imediatamente o colocou à frente de muitos de seus novos aliados em termos de gastos proporcionais. No entanto, essa elevação para 2% foi acompanhada por uma promessa de atingir 2,3% dos gastos do produto interno bruto em 2024. A Finlândia cumpriu essa promessa. E não vai parar por aí. No final de 2024, a Defense News publicou um relatório observando que a Finlândia planeja aumentar seus gastos com defesa constantemente nos próximos 7 anos. Em 2025, serão investidos 6,8 bilhões de dólares em seu exército. Até 2032, pretende-se que esse valor seja de 11,5 bilhões de dólares, o que equivale a 3,3% do produto interno bruto atual do país. Isso o coloca bem à frente da meta de gastos da OTAN. Também planeja atingir 3% do produto interno bruto em gastos nos próximos 4 anos, diz Breaking Defense, uma decisão que foi explicada pelo ministro da Defesa da Finlândia, Antti Häkkinen, em abril. Ele diz que este aumento de gastos fortalecerá ainda mais a defesa da Finlândia, enquanto acrescenta que isso prepara o terreno para lançar a modernização do exército e o fortalecimento de outras capacidades de defesa com base em uma base informada por ameaças. A Finlândia sabe o que Putin está planejando e está fazendo tudo o que pode para estar pronta. É por isso que o líder da Rússia está tão chocado com tudo que seu vizinho está fazendo. Por décadas, Putin provavelmente viu a Finlândia como um elo fraco na Europa, que ele poderia manipular, controlar e, quando chegasse a hora, invadir. Agora, ele está enfrentando um país que está gastando mais do que nunca em seu exército. É um membro da OTAN e tem uma cidadania tão anti-Rússia que os civis estão ativamente treinando para lutar. A conclusão de uma grande parte de uma enorme cerca projetada para manter a Rússia à distância é apenas a mais recente em uma série de coisas. A Finlândia tem se preparado para uma guerra em grande escala com a Rússia. Tudo isso nos leva a uma simples pergunta: por que a Finlândia está fazendo tudo isso? Começaremos a resposta com o motivo imediato que a Finlândia deu para construir sua cerca: a questão migratória. Isso começou logo após a Finlândia se juntar à OTAN. Em resposta a essa decisão, a Rússia ameaçou agir. No entanto, não lançou uma invasão. Em vez disso, iniciou uma campanha de guerra híbrida contra a Finlândia, que resultou em um aumento repentino de solicitantes de asilo tentando entrar no país pela fronteira. A Finlândia compartilha com a Rússia. De acordo com a Associated Press News, cerca de 900 migrantes buscaram asilo na Finlândia entre agosto e novembro de 2023, sendo 800 desses migrantes chegando apenas em novembro. Esses migrantes vieram de países incluindo Síria, Somália, Iraque, Iêmen e Afeganistão, todos viajando através da Rússia para chegar à fronteira da Finlândia. A Rússia também, propositalmente, não verificou os documentos desses migrantes, o que significa que a maioria chegou sem qualquer forma de identificação ou permissão para sequer entrar na Finlândia. A Finlândia sabia exatamente o que a Rússia estava tramando desde o início, disse a ministra das Relações Exteriores do país, Alina Valtonen, à Associated Press News. Nós temos provas que mostram isso. Ao contrário de antes, não apenas as autoridades de fronteira russas estão permitindo que pessoas sem a devida documentação cheguem à fronteira finlandesa, mas também estão ativamente ajudando-as a chegar à zona de fronteira. Não se engane, este é um ato de guerra da Rússia. Mas, em vez de invadir a Finlândia com seus próprios soldados, a Rússia está enviando hordas de imigrantes sem documentação para causar estragos na fronteira finlandesa. E, idealmente, para Putin, dentro da própria Finlândia. A instabilidade é o objetivo da Rússia. Quanto mais força a Finlândia a lidar com este crescente problema de migração, menos tempo e recursos o país pode gastar para se preparar para a ameaça russa mais direta e crescente. Claro, o Kremlin nega qualquer envolvimento na crise migratória da Finlândia. Mas não é coincidência que a crise só tenha aumentado desde o influxo inicial de 2023. Em fevereiro de 2024, a Rússia havia enviado 1.300 solicitantes de asilo, caminho da Finlândia, levando o país a tomar a controversa decisão de fechar sua fronteira leste e começar a construir uma cerca. A Reuters também revelou outra peça do quebra-cabeça, que praticamente confirma o envolvimento russo.
Antes de agosto de 2023, a Finlândia tinha em média cerca de um imigrante por dia chegando à sua fronteira leste. Somente em novembro de 2023, os 800 que chegaram constituíram 26,6 pessoas por dia. Um aumento dramático que não tem outra explicação além de uma campanha de guerra híbrida ordenada por Putin. Claro, a desestabilização é apenas parte do plano. Na frente militar direta, a Rússia está fazendo muitos movimentos perto da fronteira leste. Isso explica ainda mais por que a enorme cerca da Finlândia é necessária e por que o país está se preparando para uma luta. Como aponta o The Guardian, fotos de satélite publicadas pela primeira vez pelo The New York Times parecem mostrar que a Rússia está expandindo massivamente sua presença militar perto da própria fronteira onde a Finlândia está erguendo sua cerca. Essa presença inclui fileiras e mais fileiras de tendas, um número aumentado de veículos militares, renovações em abrigos de jatos de combate que já estavam na fronteira e até mesmo a construção do que parece ser uma nova base de helicópteros. O chefe das Forças de Defesa da Finlândia, Major-General Sami Nurmi, explica exatamente o que a Rússia está fazendo. Eles estão mudando estruturas e estamos vendo preparações moderadas quando se trata de construir infraestrutura perto de nossas fronteiras, diz Nurmi. Significando que eles irão, uma vez que a guerra na Ucrânia esperançosamente termine, começar a trazer as forças que estiveram lutando na Ucrânia, especialmente as forças terrestres. Em outras palavras, Putin está se preparando para o futuro. Ele está construindo bases perto da fronteira finlandesa agora, para que ele possa enviar milhares, talvez até dezenas de milhares de soldados russos para essas bases. Para servir como uma ameaça constante à Finlândia, eles estão fazendo isso em fases. Nome acrescenta. Eu diria que ainda são números moderados. Não é uma grande construção, mas em certos lugares estão construindo nova infraestrutura e se preparando, trazendo novos equipamentos. Embora Nome seja rápido em enfatizar que todas essas atividades de fronteira não representam uma ameaça imediata à Finlândia, não é o que acontece imediatamente que é o problema, é o que acontece depois da Ucrânia. Putin tem um propósito claro por trás deste acúmulo na fronteira, e não é para fazer a Finlândia se sentir segura. Finalmente, também temos que considerar o contexto por trás da relação entre Rússia e Finlândia como outra razão pela qual os finlandeses estão trabalhando tão duro para se preparar. A Reuters forneceu uma versão útil de resumo da história dos dois países logo após Putin invadir a Ucrânia. Diz que os zares russos tentaram repetidamente invadir o território que se tornaria a Finlândia durante os séculos 17 e 17-18, quando esse território era de propriedade da Suécia. Eventualmente, a Suécia perdeu a Finlândia para a Rússia em 1809, com a Rússia transformando a Finlândia no Grão-Ducado da Finlândia, que era um território autônomo que fazia parte da Federação Russa. Por cerca de um século, a Finlândia esteve sob o controle da Rússia. No entanto, o país aproveitou o caos que irrompeu durante a Revolução Russa, que eventualmente levou à formação da União Soviética, declarando sua independência. Em 1917, a Rússia respeitou essa independência pelo menos até a chegada da Segunda Guerra Mundial. Então, a União Soviética assinou um pacto secreto de não agressão com a Alemanha nazista, que colocaria a Finlândia, juntamente com os estados bálticos da Letônia e Estônia, sob controle soviético. Uma vez que a guerra terminou, é claro, sabemos que esse pacto não resultou em nada, já que a Alemanha nazista e a União Soviética acabaram lutando uma contra a outra. Ainda assim, o fato de tal tratado ter sido assinado em primeiro lugar, sinalizou que a União Soviética queria colocar as mãos na Finlândia. Tentou fazer exatamente isso em 1939, quando a Finlândia conseguiu repelir uma invasão soviética inicial que ficou conhecida como a Guerra de Inverno. No entanto, a Finlândia não recebeu ajuda de seus aliados ocidentais para manter a Rússia à distância, levando-a a se aliar à Alemanha para combater os soviéticos. Entre 1941 e 1944. Finalmente, a paz foi alcançada com o Armistício de Moscou em 1944, que viu a Rússia reivindicar 10% do território da Finlândia. O acordo de amizade mencionado anteriormente seguiu a partir daí, e a Finlândia se envolveu em décadas de neutralidade projetadas para impedir que a Rússia invadisse novamente. O ponto desta lição de história é simples. A Finlândia sabe que Putin gosta de usar o passado para justificar sua invasão à Ucrânia. O líder da Rússia poderia facilmente fazer o mesmo novamente. A Finlândia já esteve sob o controle da Rússia antes, e foi um alvo para a União Soviética que Putin parece tão empenhado em replicar nos dias atuais. Esta história, se nada mais, nos mostra que a Finlândia nunca esteve verdadeiramente segura da agressão da Rússia. Agora, enfrenta uma ameaça maior do que enfrentou por décadas. A Finlândia está pronta para lidar com essa ameaça? Ainda não, mas está chegando lá. Pub Affairs Brussels observa que a Finlândia sempre manteve um exército substancial, apesar de ser uma nação de apenas 5,5 milhões de pessoas.
Esse exército inclui até 22.800 militares em serviço ativo, embora isso esconda a verdadeira força da Finlândia. Todo homem no país é obrigado a passar por treinamento militar, dando à Finlândia uma verdadeira força em tempo de guerra. De 280 mil soldados, com mais 900 mil em reserva, diz a publicação. Combine isso com tudo que destacamos neste vídeo, e fica claro que a Finlândia está se preparando para uma luta. Na verdade, tem sido assim por anos. Não haveria outra razão para forçar cada um de seus homens a se engajar em treinamento militar. Agora essa preparação está começando a dar frutos. Combinado com defesas de fronteira mais fortes, mais investimento e, mais importante de tudo, a adesão da Finlândia à OTAN, o país está contrapondo a ameaça de Putin com uma substancial própria. A questão agora é, todas essas preparações levarão a uma guerra total com a Rússia? Deixe-nos saber seus pensamentos sobre a resposta na seção de comentários abaixo, juntamente com o que você pensa sobre a cerca de fronteira da Finlândia. E lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais comentários em vídeo cobrindo o que os países europeus estão fazendo para se preparar para a Rússia.